vai comigo lá no Salmo 9:9, se coloque em pé. Todo mundo já achou, né? Diz assim: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Repete comigo: o Senhor, vamos mais com vontade, o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Pai, obrigado por essa palavra, nós queremos nela, nós queremos que o Teu Espírito vai falar com cada um de nós, com as nossas necessidades nessa noite, e que a Tua espada, que é a palavra de Deus, vai penetrar no coração de cada um aqui, não para matar, mas para marcar e trazer vida, em nome de Jesus, e vida com abundância. Amém. Vamos nos assentar, querido. Esse salmo de Davi, e eu quero pegar só esse versículo, porque nós vamos falar sobre alto refúgio, caverna. O Davi está falando aqui que o Senhor é um alto refúgio para o oprimido e refúgio nas horas de tribulação. E Davi sabia muito o que era um alto refúgio, o que era uma caverna, o que era estar refugiado, porque ele fugiu por muito tempo de Saul, né? Pelas contas aí de 10 ou um pouquinho mais até, Davi fugindo de Saul, porque ele matou lá o Golias, ele um rapaz tão jovem, né? E Saul com seu exército lá em cima do monte teve medo de descer, não tinha um homem sequer para brigar com Golias. E Davi, um rapazinho tão novo, chegou lá, caiu de paraquedas, né? Lá para levar comida para os irmãos, desce lá e mata o Golias. Aí ele chega na cidade e as mulheres começam a cantar que Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E aí o Saul ficou enciumado com ele, por causa da fama dele. E ele fugiu, querido, depois, né? Um tempo ele ficou no palácio ali tocando para Saul, mas depois ele fugiu e foi embora. E por muito tempo ele ficou refugiando-se sempre, fugindo sempre, escondendo em cavernas e montanhas. Por isso ele usava com muita propriedade, ele lembrava disso, né? Que quando ele fugia de Saul, ele se refugiava ali na caverna. Então, com muita propriedade, ele dizia: o Senhor também é alto refúgio para o oprimido e refúgio nas horas de tribulação. Então, o que a Bíblia vem nos ensinar nessa noite? A mesma coisa que acontece com Davi, acontece conosco hoje. E nós temos que buscar esses lugares de alto refúgio no Senhor, porque para aquele que está sendo oprimido e passando por tribulação, Ele vai ser refúgio para cada um de nós. Amém? Você crê nisso? Então foi muito marcante. E eu quero falar aqui, querido, de uma caverna, que é essa aí, que se chamava Adulão. E essa foi uma caverna muito marcante na vida de Davi. Eu quero falar sobre ela nessa noite. Eu quero trazer ela para a nossa realidade, a caverna do Adulão. E quero convidar você a abrir comigo lá no livro de 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. De Davi estar aí fugindo de Saul. Numa dessas fugidas ele foi parar nessa caverna de Adulão. E nós vamos ler aqui algumas coisas interessantes que o Senhor quer nos revelar a respeito da caverna de Adulão. Aí diz assim no versículo 1: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. E eu quero comparar isso, querido, tudo que nós vamos ler daqui para frente, eu quero fazer uma tipologia comparando com o Senhor Jesus. Davi apontava para Jesus. Lembra que acho que foi domingo que eu disse assim, que tudo que está na Bíblia, não sei se foi nesse domingo, qualquer livro, qualquer versículo, todos eles estão falando de Jesus Cristo. A Bíblia toda é Jesus Cristo.
Então, quando Deus escolhe Davi segundo o seu coração, um homem segundo o seu coração, para ser rei, para governar e abençoar o povo de Israel, também Jesus Cristo é o homem, não segundo o coração de Deus, mas o homem que tinha o coração de Deus, porque ele com Deus era o Filho amado, e também foi escolhido para reinar, para governar e trazer paz sobre não o povo de Israel, mas todo o povo da terra. Amém? E se refugiou. Eu quero ler aqui então. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então ali foi a família dele, o pai, os irmãos, toda a família desceu com ele, porque ele estava ali naquela caverna, e foram ali, queridos, isso é uma coisa linda, nós vamos ver o que isso aqui tipifica. Endividados, amargurados, estavam na caverna de Adulão com Davi. A palavra Adulão do hebraico significa refúgio, como nós lemos aqui, esconderijo. E uma palavra que marca muito aqui também, que ela também é traduzida, é justiça do povo. Então estava com Davi escondido na justiça, naquele lugar que fazia justiça. Justiça para quem? Endividado, oprimido, amargurado. Querido, perceba que não tinha coisa boa com Davi, ele era só gente problemática, sim ou não? Mas estavam ali com Davi. Até a sua família, que no começo não dava tanto valor para Davi, até eles desceram lá para estar com Davi. E o que é a caverna de Adulão? A caverna, nós vimos aqui, é um lugar de se esconder, é um lugar de abrigo, é um lugar onde o inimigo não vai chegar, o lugar onde o inimigo não sabe aonde as pessoas estão. Então eles estavam refugiados ali. E o que é caverna de Adulão para nós? O que é caverna de Adulão para nós? Diz assim comigo hoje, diz assim, é a cruz de Cristo, que é a nossa justiça. Aonde que a igreja foi se refugiar hoje? Aonde que a igreja está refugiada hoje? Na caverna de Adulão, na cruz de Cristo. Porque a Bíblia diz que a cruz atraiu os oprimidos, doentes, os fracos, amaldiçoados, viciados, todo tipo de gente problemática foi atraída para a cruz. A finalidade da cruz foi atrair, ela é um imã que atraiu todos nós para lá. Então a cruz de Cristo, a obra de Cristo é a nossa caverna de Adulão, que é o que diz a palavra, é a justiça do povo. O Pai, através de Jesus na cruz, fez justiça para toda a humanidade. Amém? Ele fez justiça para você está entendendo? Jesus. E quem que pode ir na cruz hoje? Quem que pode se chegar à cruz? Jesus vai dizer no Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que sois bons, abençoados, curados. O que ele diz? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. O que ele está dizendo? Eu sou a caverna. A obra que eu vou fazer é para atrair vocês. Vinde a mim, ele chama. Saul está querendo te pegar, Saul está querendo te matar, Saul não gosta de vocês, mas vinde a mim, vocês que estão tão cansados e oprimidos por causa desse Saul que oprime e que persegue vocês, e eu vos aliviarei. Querido, o que você entende por aliviar? O que a gente entende por aliviar? Você sabe quando você está com uma carga, você está com peso, e você está levando aquilo, e de repente parece alguém que você nunca viu, que você não conhece, diz, posso te ajudar? E ele alivia, e ele pega a carga, e ele tira de você aquilo que você não pode levar, aquilo pelo qual você não foi feito para levar. Querido, o homem parece ser, ele aparenta ser, ele tenta mostrar que ele é um cara forte, que é uma mulher forte, que eu aguento tudo. A gente não aguenta nada, a gente é erva. Às vezes por causa de uma besteira a gente infarta e morre. Nós não fomos feitos para suportar cargas.
Por isso que Jesus, o Davi de Deus, o Filho de Deus, como caverna e refúgio, ele diz: vinde a mim, que eu quero aliviar vocês. Tem um salmo que eu não me lembro agora onde está, mas que diz assim, que Deus leva os nossos fardos todos os dias. Deus, não diz o homem. Só Deus pode levar o nosso fardo. Só Deus pode tirar de nós o pecado que Adão colocou. Só Deus. A gente não suporta, querido. Por isso que o lugar da igreja hoje é na caverna de Adulão, junto com Jesus Cristo. Amém? E Ele nunca vai dizer assim: olha, já está cheio de problemático aqui. Cada vez que aparece mais um problemático na porta da caverna, Ele diz: seja bem-vindo, entre, eu vou aliviar vocês. Aqui Saul não entra, aqui Saul não chega, aqui é o meu lugar. Amém, querido? Lá no Marcos 2,17, Jesus vai dizer assim, porque Jesus tinha chamado Levi, que também é chamado Mateus, né? Cobrador de impostos. E Jesus estava comendo na casa de quem? Na casa de Levi. E todo mundo dizendo: Jesus não sabe aonde ele está se enfiando. Esse cara é cobrador de impostos. Aí Jesus disse assim lá no Marcos 2,17: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores. Doentes, pecadores. Aí você vai para Zaqueu, todo mundo criticando porque ele queria dormir na casa de um ladrão. Ele diz assim: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Você sabe o que Jesus fez? Zaqueu tinha muito dinheiro, ele devia ter muitos bens, muitas casas, muitos camelos, camelo com sulfilme, camelo rebaixado, camelo turbinado. Ele tinha todo tipo de camelo na época, e saía nos finais de semana pelas avenidas exibindo os seus carros da época. Só que ele era pecador, doente, oprimido, amargurado de espírito. Aí Jesus vem debaixo daquela árvore, daquele sicômoro, e ele diz: Zaqueu. Quando Jesus disse assim: Zaqueu, eu quero nessa noite pousar na sua casa, na realidade o que Jesus estava querendo dizer: Zaqueu, na realidade não é isso. Eu quero que você que venha na minha caverna, que você venha para o lugar onde eu estou, lugar de descanso. Porque alto refúgio é lugar de descanso. Eu não sei aqui quem já foi, talvez assim já tenha tido experiência de ir a algum lugar que você vai numa montanha bem alta. Já foram? Quem já foi para Poços de Caldas, né? Nós já fomos quase 1 milhão de vezes. Cidade de velho, né? Então os velhos aí podem ir para lá, não tem o que fazer lá, a não ser subir no bondinho. Você sobe naqueles lugares altos, e parece que tem um silêncio gostoso, um vento gostoso, e parece que, sabe, um lugar gostoso, parece que você está longe de tudo. Alto refúgio é isso, querido. Jesus proporciona isso para cada um de nós. A gente pode aqui na terra estar numa fornalha ardente, mas se o nosso espírito está no alto refúgio, a gente está refrigerado. Não queima um fio de cabelo, está tudo em ordem. Estamos com Jesus. Tem gente que fala assim, né, dá vontade de dar um croque na cabeça. Ah, eu não quero incomodar Jesus não. Ah, deixa para lá, Jesus tem mal o que fazer. Querido, foi Jesus que disse: me incomode, vinde a mim. Eu gosto de problema, eu gosto de gente doente, eu gosto de morto. Aonde tem morto, eu estou na porta do túmulo chamando: vem para fora. E Jesus gosta desse tipo de coisa. Amém? É lugar de doente. E ai daqueles que dizem: eu não sou doente. Todo mundo precisa. Sem Jesus nós estamos na roça, né? A gente precisa estar nessa caverna com Jesus Cristo. Glória a Deus. Então Ele chamou só esse tipo de gente, querido. Nós precisamos estar nesse lugar, querido, e não sair dele. Quem já pisou na caverna de Adulão, em outro lugar? Nossa, estragou a música, né? Não sabe viver, é a caverna, é o santo do santo, é onde Jesus está. E se eu estou com ele, querido, que delícia. Saul nem pisa lá. Saul não é besta de chegar num lugar desse. Amém? Guardados com o Senhor. Aí,
Deixa eu ver se eu pus essa passagem. Eu pus, aí nós vamos lá para frente. Porque na caverna de Adulão, até hoje eu estive numa clínica de recuperação que chama Valentes Davi, até coincidiu, porque eu estava pedindo para o Senhor, o que eu vou falar hoje, Senhor? Eu abri a Bíblia, caiu o Valentes Davi, eu falei, poxa, hoje cedo fui na clínica Valentes Davi, então não foi uma coincidência, foi uma cristocidência. Tanto lugar para cair na Bíblia, em tantas páginas, vai cair justo no Valente de Davi, né? Que é um lugar onde, né, os drogados, alcoólatras, pessoas problemáticas estão lá para se recuperar, por isso que chama Valente de Davi, né? Poderia também chamar Caverna de Adulão. Mas aí todos esses que estavam na Caverna de Adulão foram os valentes de Davi, foram aqueles que fizeram parte do exército de Davi. E aí nós vamos ler aqui 1 Crônicas 11:10, que diz assim: são estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor no tocante a esse povo. Então esses que estavam na caverna, depois de tantas guerras com Davi, e guerra para lá, guerra para cá, guerra ali, pá, e Saul ainda estava vivo, e guerra, porque ele não guerreava, ele guerrava com outros povos também. Aí de repente Saul morre. Quando Saul morre, esses valentes de Davi foram com ele para fazer rei de Israel. E ele se tornou rei de Israel. Então fala dessas constantes batalhas até Davi se tornar rei. Percebam, não eram interesseiros, porque Davi ainda não era rei, mas eles diziam, nós somos contigo, estamos juntos, toca aqui. Porque se Davi já fosse rei, então alguém encostar e dizer, poxa rapaz, você está com interesse em mim. Não, Davi não tinha nada, querido, ainda. Eles reconheciam que mesmo Davi não sendo o rei ainda, não tendo se assentado no trono, não tendo a coroa, mas eles diziam, esse cara é rei, esse cara tem unção, esse cara tem coração, nós precisamos de um líder desse. E foram com ele até o fim. Aí eu quero dar uma má notícia para você, que é boa também. Porque a vida do crente é uma constante batalha todos os dias. Não tem um dia que a gente não batalha. E quem é espiritual sabe do que eu estou falando. Todo dia é dia de guerra. Todo dia é dia de enfrentar, é dia de matar um leão. E nós vamos nessa batalha até o dia em que nós também reinaremos com Cristo nesta terra. Amém? Tem batalha hoje, tem batalha amanhã. Talvez de amanhã não seja tão grande, talvez depois de amanhã seja muito grande. Não importa. Eu estou guerreando com aquele que vai à minha frente. O Jesus Cristo, Davi espiritual, vai à frente. Estamos aí nas guerras. Porque um dia eu sou valente de Jesus Cristo, você é valente de Jesus Cristo. Como eles eram valentes de Davi. E um dia nós reinaremos todinho com ele. Amém? Porque aqui, enquanto em terra, a igreja está guerreando. A Bíblia diz, querido, que Deus odeia covardes. Ele odeia tanto que você vai em Apocalipse 21, ele vai começar com a primeiro da lista. Sabe quem que é o primeiro da lista? Quem que vai para o lago de fogo? Os covardes. E aí vai uma sequência, idólatras e tantos outros. Mas começa com covardes. Jesus está dizendo assim, se você confia em mim, e sabe que eu tenho unção, que eu sou vencedor, que eu venço tudo, sou maior que tudo, e você vai comigo para a guerra e não tem medo, você é meu valente e vai reinar comigo, vai assentar comigo no trono, como diz lá em Apocalipse. Amém? O reino de Deus invisível, o reino de Jesus Cristo invisível, já opera em nós. Mas na terra ele ainda não está invisível, ele não está visível, ele não chegou. Mas está tão pertinho, querido, está tão pertinho, quando Jesus Cristo tocar na terra, e aí você vai ouvir pelas televisões, rádio, mídia, em tudo quanto é lugar, que o Rei dos Reis é quem governa, e todos que estiverem na terra são os valentes de Davi que estarão com ele. Reinará por quantos anos? 1000 anos. Pensou a gente aqui na terra depois 1000 anos com Jesus Cristo, reinando com ele?
A noiva, querido, aquela que foi escolhida, vem para reinar. Vem comigo, princesa minha. Se assente e vamos reinar junto. Amém? É por isso que eu estou dizendo, querido, toda a história da Bíblia aponta para Jesus. É o mesmo que aconteceu com Davi. Nada diferente, igualzinho. E a gente tem que crer nisso. Amém? Mas não seja covarde. Todo dia, no poder do Espírito Santo, renuncie, lute, lança o pecado fora, não aceita nada que seja errado que o mundo oferece, não aceita nada que parece uma vantagem tão grande na hora, querido, mas está fora da palavra, depois colhe maldição, e a gente fica com as coisas aí para, né, plantou o espinho, a gente tem que colher os espinhos depois, amém? Plantou espinho, nós vamos colher espinho, que a nossa terra não seja maldita, mas seja abençoada. Lá em Hebreus vai falar que a terra que dá espinho é terra amaldiçoada, mas a terra do crente é aquela que dá frutos, frutos para o reino de Deus, e o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e é esse reino que nós estamos agora, ainda invisível, só nós sabemos o que é gostoso, o que é bom, os frutos do Espírito Santo para nós, os frutos desse reino invisível para nós, mas estaremos naquele reino também invisível de 1000 anos, que todo mundo vai ver quem é esse reino. Aí você pensa, mas é só 1000? Não, acaba os 1000, vem o julgamento do trono branco, e depois nos novos céus e novas terras, né, novo céu e nova terra que haverá, restaurado, aí reinaremos com ele, sabe quanto tempo? Pelos séculos dos séculos, amém. Você crê nisso, querido? Mas agora é hora de batalha, agora não é hora de descanso. Você tem que orar? Ora hoje. Amanhã tem que orar? Ora de novo. Depois da manhã, ora de novo. Não é tempo de descansar, porque a nossa guerra não é aqui. Efésios 6,10 é muito claro, nossa luta, acho que é o versículo 12, não é contra carne e sangue. Então a nossa luta é aqui, ó, o tempo todo, todo dia. Para de guerrear com isso para você ver o que acontece. As coisas vão tudo para trás de novo. Mas enquanto a igreja caminha de joelho, o inimigo vai recuando, recuando, e o reino de Deus avançando e avançando. Glória a Deus. Pode ver o país. Apesar que nós estamos no fim dos tempos, tudo parece que está se esfriando. Mas a história sempre contou que países, quando os cristãos de verdade se dobravam e humilhavam, o país era abençoado, não faltava comida, não faltava justiça, não faltava nada, querido. Era uma benção. Você pode vir, nós passamos uma vez um filme aqui, chamou Avivamento das Ilhas Fuji. Entraram os missionários, lá eu vou resumir porque é grande, né, a história. Entraram os missionários lá, aliás mataram o primeiro missionário que chegou lá, e a ilha foi mais amaldiçoada do que já era, porque tinha ali muitas pessoas que praticavam bruxaria, aquela coisa toda. Mas aí veio depois uma leva de missionários de novo, e começou a converter um vilarejo, na ilha, um vilarejo aqui, outro vilarejo ali, outro vilarejo lá. Antes dessas conversões, eles contam a história, eles testemunham. Banana não dava, tudo que plantava era mirrado, os peixes fugiram, eles disseram desse jeito, os peixes fugiram. Eles viviam uma vida amarga, mas quando se converteram, e até um dos líderes lá foi pedir perdão para os missionários, isso num culto, né? Porque por terem matado os seus ancestrais, terem matado o primeiro missionário, e foram se convertendo, a ilha se rendeu a Jesus Cristo. Você sabe o que aconteceu? Tem até lá, se quiser no YouTube deve ter para baixar, para assistir. O Avivamento das Ilhas Fuji. Começou, banana diz que dava até medo. Todos os frutos, tudo que plantava começou de novo. E diz que a pescaria, os peixes começaram a vir. E jogavam as redes, querido, e vinham cheios de peixes. Aonde tem Jesus Cristo, tem bênção. Aonde tem Jesus Cristo, tem gozo no coração, tem refrigério, tem descanso. Amém. Glória a Deus. Ó,
Teve a época negra, chamado na história a época negra, onde era proibido ler Bíblia, onde não se podia, o culto era feito em latim, essas histórias todas. Foi a época uma das épocas mais malditas para o povo, faltava tudo, era peste em cima de peste. Quando Lutero se levantou e colocou lá as 95 teses, em Wittenberg, lá na catedral, contra tudo aquilo que era contra a palavra, porque ele começou a ler a palavra, ele não aceitou. Quando ele se tornou o primeiro protestante, e o povo da Inglaterra apoiou ele, você vai ver que dali para frente, a medicina começa a descobrir curas para doenças. Pode ler na história. Os cientistas começam a aparecer, cientistas descobrindo tudo. Em todas as áreas começou a haver descoberta e progresso. As doenças começaram a ser curadas. E a Inglaterra, Lutero na Inglaterra não. Na Alemanha, porque Lutero era alemão. Aonde Lutero estava e o povo protegeu ele, a Alemanha prosperou. Se tornou potência. Querido, onde tem evangelho, onde tem Jesus Cristo, as coisas vão sendo colocadas no seu lugar. Amém? Nós estamos na caverna com esse Deus abençoado. Amém? Jesus ainda não assumiu o controle total da terra, mas das nossas vidas já. Amém? No sentido dele vir, querido, e governar aqui. Por enquanto ele está deixando as coisas rolarem aí. Está bem no finalzinho, já vai acabar esse filme. Já e vai começar um outro melhor, né? Esse que nós estamos vivendo agora é a hora do terror que está aí na terra, né? Que está acontecendo. Mas vem a hora de Jesus Cristo. Ele vai reinar e nós vamos reinar com Ele. Amém, querido? Já estou encerrando, quero ver mais alguma coisa para falar para você, para nós ficarmos enriquecidos com isso. Lá em Apocalipse 19:14, Davi, ele foi conhecido porque ele foi levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra. Ele era um jovem, ele não era guerreiro. Quando chegou lá, ele viu que o povo estava com medo do Golias, e ele não desceu porque ele achou que ele era melhor, ele só desceu porque ouviu Golias falar mal do Deus dele. Ele falou, não, do meu Deus, talvez falasse mal da mãe dele, de outra coisa ele não ligasse, mas do meu Deus, não. Ele desceu, derrotou Golias, e depois lá na frente, né, foi para a caverna do Adulão onde nós estamos, e se tornou rei com o seu povo. Davi. Jesus Cristo foi a mesma coisa, ele desceu nessa terra para trazer alimento para nós, e ele viu que Golias estava nos escravizando, ele disse, não, desceu lá, derrotou Golias, está com a igreja nesse exato momento da história na caverna do Adulão, mas daqui a pouco nós vamos reinar com ele, viu? Apocalipse 19:14, olha lá, essa é a parte de Apocalipse onde Jesus vem montado num cavalo branco com seus exércitos para derrotar, sabe quem? O anticristo, o falso profeta que estava na terra. É a hora da batalha final, chamada Batalha de Armagedon. Mas olha que interessante o que diz aqui, quem seguiam eles? E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quem que está com Jesus aqui? Porque Jesus não está sozinho, seguiam os exércitos, anjos e quem mais? A igreja, porque toda vez que fala assim, brancos com vestidura de linho finíssimo, branco e puro, já fala um pouco antes que a noiva está vestida desse linho finíssimo. Olha, a mesma história se fecha em Apocalipse, que é o último livro. Agora vem para reinar com ele, exércitos que vêm marchando com Jesus, aqueles que o tempo inteiro viveu aqui na terra, no caverna de Adulão, né? Os oprimidos, aqueles que precisavam de proteção, de alimentação, de libertação, de tanta coisa. Agora quando depois está no céu e vai voltar, vem com ele para reinar junto com ele para sempre. Amém? Querido, isso tem que alegrar o nosso coração, é para nós isso. Isso aqui não é ficção, não é coisa que vai acontecer, sabe? Olha, um dia nós somos desgraçados, agora estamos desprotegidos, mas um dia, quem sabe, não, já começou, agora
se você assim permitir. Amém? Batalha todo dia? Glória a Deus, só que Ele está comigo, é isso que me alegra o coração, porque se falasse batalha todo dia, mas eu estou sozinho, eu não ia ficar feliz com isso, não. Mas eu estou falando para você que é batalha todo dia, mas que Ele está à sua frente, isso que é o importante. Como eu disse que tudo aponta para Cristo, querido, olha lá o povo no deserto. Toda vez que eles iam desmontar as suas barracas e marchar de novo, o que tinha aqui na frente deles? Quem? A arca, símbolo da presença de Deus. Moisés foi bem claro com Deus: se o Senhor não vai, nem me chama que eu também não vou. Se o Senhor vai, eu vou. A arca ia à frente. Lá na frente ali, ó, tem uma guerra, tem uma batalha para mim. Eu vou dizer o mesmo que Moisés disse: se o Senhor não for à frente, eu não saio do meu lugar. Mas Ele diz que sempre vai à frente. Ele é nosso Senhor dos exércitos, Deus de batalhas. A Bíblia diz, o Salmo está cheio de palavras dizendo, aliás o próprio Davi diz: eu vou contra ti, Golias, em nome do Senhor dos exércitos. A Bíblia inteira chama Deus de aquele que é da batalha. E Davi, toda guerra que saía, ele tinha uma coisa bonita nele: ele ia consultar o Senhor: vou ou não vou? O Senhor está comigo também nessa ou não está? E o Senhor dizia sempre: vai, porque estou contigo. E ele fala para mim em algum lugar que Davi perdeu uma batalha. Não está registrado uma batalha que ele perdeu. Ele venceu todas, porque Deus estava com ele quando ele ia para a guerra. Para encerrar, querido, eu quero colocar umas passagens falando desse refúgio, né? Que nós precisamos estar nesse lugar de alto refúgio. Por isso que os valentes de Davi não saíam de lá. Esse era o lugar onde eles se sentiam seguros e sempre renovados para a próxima batalha. E esse é o lugar onde Cristo está e aonde um dia nós vamos participar da sua glória. Isaías 33:16. Abre comigo, querido, antes de ler essa passagem, vai comigo então. Salmo 59:16. Nós vamos ler mais 2 salmos só, porque o 9:9 nós já lemos no começo. Salmo 59:16. O 9:9, lembra? O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Agora, Salmo 59:16. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da angústia. Confirma tudo isso. Pula um pouquinho para frente, Salmo 69:29. Salmo 69:29 diz assim: quanto a mim, porém amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Toda vez que fala de amargurado, oprimido, aflito, tribulação, Davi lança lá para o alto refúgio. É o único lugar que a gente pode estar, viu, querido? Não podemos ir para outro lugar, não. Salmo 91, do 1 ao 4, que é um salmo conhecido, mas salmo gostoso, que nos dá descanso e confiança no Senhor, acrescenta fé no nosso coração. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Mas por quê? Porque você está lá no alto refúgio, querido. Cobrir-se-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavê e escudo. Sabe aonde? No altíssimo lugar, no refúgio. É aí que você tem todo esse livramento. E para encerrar, Isaías 33:16. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Aonde que o seu pão é dado e aonde você tem água, querido? Porque o homem precisa de 2 coisas básicas: comer e beber. Isso é super básico. É claro que vestir também, mas se o homem não tiver roupa, ele não morre sem roupa, mas se ele ficar sem comer e beber,
já era. Ó, lá nessa rocha, nesse alto refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Quer provisão na sua vida, querido? Não saia desse lugar por nada, porque você estando lá, Ele sabe que você é dele e Ele te sustenta com mãos fortes todos os dias. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé.